tardio eirar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias são sobre todas as suas Deu vontade de cantar também? Louva a Deus, louva a Deus. O Salmo 150 termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós queremos dedicar esse tempo para louvar, exaltar, bendizer o nosso Deus, adorá-lo com a nossa vida, com a nossa atenção, com o nosso coração. Vamos iniciar então o nosso culto orando ao nosso Deus, mesmo assentados. Obrigado, Senhor Deus. Queremos nos juntar a toda a criação para te louvar, pois os teus grandes feitos são notórios aos nossos olhos. Tu fazes, ó Deus, o sol nascer e o sol se pôr. Tu conduz o dia e a noite. O Senhor conserva a vida de todo ser vivente. É o Senhor quem preserva as nossas vidas. É o Senhor quem
nos abençoa com graça e misericórdia. Por isso te louvamos neste dia, te bendizemos, pois tu és bom, tu és um Deus maravilhoso e tu és o nosso Deus. Somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, ó Senhor. Recebe, portanto, o nosso culto. Nós rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e assim aceite a nossa adoração, ó Deus. E abençoe tudo o que vamos fazer para Ti durante este culto. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, 2 avisos. Os irmãos ouviram e acompanharam as notícias. O Senhor recolheu o nosso irmão Anderson na madrugada de ontem. Nós estivemos acompanhando e orando por ele há bastante tempo já, e aprove a Deus chamá-lo para o descanso eterno. E agora ele já goza da presença do Senhor, sem dores, sem as dificuldades que a doença proporcionava a ele aqui. E eu quero agradecer aos irmãos que foram, que deram um abraço à família, que participaram. Nossa igreja esteve muito bem representada lá no velório e sepultamento do Anderson. O pastor Valdenberg levou a palavra, os irmãos cantaram, foi um momento de unidade perceptível ali. Então, continue orando pela sua família, especialmente pelos seus 2 filhos, que agora estão órfãos de pai e de mãe. Orem para que Deus os alcance com consolo, com graça e abençoe a vida deles. Também nessa semana a nossa irmã Rose perdeu o irmão e carece das nossas orações, do nosso abraço. A Rose, esposa do presbítero Carlos Guedes. Então, orem, estejam orando por ela e por toda a família, tá bom? Dito isso, nós vamos orar nesse momento e eu quero fazer essa oração tanto por consolo para esses irmãos, mas também quero agradecer a Deus. Hoje, como os irmãos podem ver, nós estamos lembrando, do Dia da Mulher, que será na terça-feira, e queremos agradecer a Deus pela vida de cada irmã aqui da nossa igreja, para que o Senhor também abençoe cada irmã na sua lida, no seu dia a dia. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Então vamos fazer essa oração nesse momento. Santo Deus, nós reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que o Senhor tem a nossa vida em Suas mãos, reconhecemos como o salmista que todos os dias da nossa vida já estão escritos e determinados por Ti, e nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela vida do Anderson, o tempo que o Senhor deu de vida a ele aqui conosco, e, ó Pai, principalmente pela salvação que alcançou a vida dele. E nós Te agradecemos, ó Deus, agora porque o Senhor o recolheu em paz para o descanso junto de Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Assim o Senhor o aliviou de tantas dores e sofrimentos, para gozar de alegria e paz diante do Senhor. Senhor, abençoe os filhos, os familiares, ó Deus, que nesse momento estão tristes e sofrendo a dor da separação. Sê com eles, querido Deus, consolando e fortalecendo nesse momento. Também oramos pela Rose, ó Deus, diante da perda do seu irmão querido. Ó Pai, consola, conforte o coração dela, bem como dos seus pais e dos outros irmãos, ó Deus, dos familiares, dos amados, para que nesse momento difícil encontrem amparo no Senhor. Assim, ó Deus, oramos por estes queridos enlutados, outros irmãos nossos que ainda sofrem com a perda, a partida de entes queridos, que o Senhor conforte e console as nossas viúvas, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que ainda têm grande sofrimento por conta disso. Sabemos que a morte, Senhor, é a última a ser vencida,
mas em Cristo nós a venceremos. Por isso encontramos esperança e gozo no Senhor. Ó Pai, também queremos agradecer pelas irmãs da nossa igreja, mulheres preciosas que o Senhor nos deu e que o Senhor tem abençoado aqui no nosso meio. Somos abençoados pela vida delas, ó Deus, e rogamos que o Senhor as abençoe como mães, esposas, avós, tias, mulheres de Deus no nosso meio. Que a tua bênção esteja sobre cada uma, Senhor. É a nossa oração com gratidão, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu peço para que aqueles que podem, coloquem-se em pé para lermos juntos. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Eu vou ler os versos pares e os irmãos leem os versos ímpares. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 21. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Amém. Apenas até aqui. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Eu convido aqui os irmãos da música que vão nos conduzir nesse momento. Bom dia. Convido vocês a louvar a Deus com a gente, a se entregar na presença dEle, a esvaziar-se e a encher-vos do Espírito Santo. Que você deixe agora toda amargura, todo pecado aos pés do Pai. Arrependa-se e volta para Ele, pois Ele está de braços abertos para te receber, não importa como você esteja nesse momento. Desesperado por mais de ti, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços.
serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. A próxima música que a gente vai cantar agora é um medley. Ela começa com a música Poder do Teu Amor e depois a gente já emenda na música do Deus é o Deus do Impossível. Vamos louvar a Deus com a gente. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me, pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor. Poder desse amor.
escravizados das prisões. Mas a estéril mãe de filhos restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Amém, meus irmãos. Podemos sentar. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Temos trabalhado um pouco no Sermão do Monte e hoje veremos capítulo 5, verso 23 ao verso 26. Mateus capítulo 5, do verso 23 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós. Estamos ao redor de tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, bem claro ao nosso coração. Nesta manhã, para o louvor do teu nome, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre o dever cristão da reconciliação. Todos nós, de algum modo, lidamos com esse assunto. Você não precisa ser um crente para lidar com o assunto da reconciliação. Porque todos nós, em algum ponto da nossa vida, em alguma medida, nos encontramos em brigas, discórdias, conflitos com alguma pessoa.
E todos nós, creio eu, já tivemos o desejo de restaurar esses relacionamentos. É por isso que esse assunto é importante, não apenas para nós que somos crentes, mas para você que está aqui nessa manhã ou que vai ouvir essa mensagem e que não conhece o Senhor Jesus ainda. Porque toda a Bíblia fala a respeito desse assunto. A Bíblia poderia ser chamada de o livro da reconciliação. E se você então é um descrente, você vai aprender a partir da Escritura sobre o que é reconciliação, para que você então possa fazer as pazes. Mas se você é crente, e especialmente se você é um membro desta igreja, esse assunto é importante, porque você precisa saber que a reconciliação é um dever do cristão, não é opcional para nós. A reconciliação não é para quando nós estivermos com vontade de fazê-la, não. A reconciliação é para nós um dever cristão. Agora, observe o contexto em que esses versículos foram lidos. Há uma regra de ouro quando nós vamos ler a Escritura. Alguém disse que nós precisamos fazer 3 coisas ao ler a Bíblia. Primeiro, olhar o contexto. Segundo, olhar o contexto. Terceiro, olhar o contexto. Observe que Jesus falou essas palavras no que nós chamamos de Sermão do Monte, registrado para nós entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus. Essas palavras vêm em seguida ao que Jesus falava sobre o não assassinarás, traduzido para nós como não matarás. E Jesus já havia dito que o não assassinarás vai muito além de tirar a vida de uma pessoa literalmente. O não assassinarás envolve você ter a intenção assassina no coração quando você odeia alguém ou quando você fala mal de alguém, insulta um irmão em Cristo. Portanto, Jesus já coloca o contexto dessas palavras diante de nós. E então, agora ele vai falar do lado positivo desse mandamento. O lado, digamos, negativo, o que nós não devemos fazer é não odiar uma pessoa, não guardar mágoa ou rancor no nosso coração contra alguém, não xingar essa pessoa, não promover insulto com a boca em relação a essa pessoa. Esse é o que nós não devemos fazer. Agora, nesses versos, ele vai mostrar o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é nos reconciliarmos com os nossos irmãos. A palavra reconciliação é muito importante nas Escrituras. Nós lemos 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, em que a palavra reconciliação ocorre diversas vezes. E lá diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Em Cristo Jesus nós recebemos o ministério da reconciliação. E é a mesma palavra aqui de Mateus capítulo 5. Portanto, veja a importância dessa palavra e desse assunto para a nossa fé e para a nossa vida. De fato, o texto diz que nós somos chamados a nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Eu quero ver então, nesse texto, 3 verdades sobre a reconciliação bíblica. Observe o verso 23, primeiro. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. A primeira verdade sobre a reconciliação é que a reconciliação é um ato imprescindível para a adoração. Se você quer adorar a Deus, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer cultuar a Deus, então você precisa se reconciliar com o teu irmão antes disso. Caso contrário, Deus não aceita o teu culto. Deus não aceita a tua oração.
Deus não aceita o teu louvor. Deus não aceita a tua oferta. Porque se você está brigado com um irmão, se você pecou contra um irmão, contra uma pessoa, e você sabe disso, e mesmo assim você ignora e vem cultuar a Deus sabendo disso, Deus não aceita o teu culto. É isso que Jesus está falando claramente para nós nesse versículo. Deus não aceita, portanto, o que você deve fazer? Você deve deixar a tua oferta, ir lá reconciliar-se com o teu irmão, então você vem e cultua ao Senhor. Aqui a linguagem é bem própria do Antigo Testamento. Ele diz, vem e traz a tua oferta ao altar. Nós sabemos que a adoração na Antiga Aliança era assim. Tinha um altar de bronze no tabernáculo e depois no templo, em que as pessoas traziam as suas ofertas. Ofertas de bolos de farinha, ofertas com animais, e traziam os cordeiros, as ovelhas, os bois, as pombas para serem sacrificadas e oferecidas ao Senhor. Aqui então ele está dizendo, quando você vier trazer a tua oferta ao altar, o altar de bronze, queridos, então deixa lá. Vai e reconcilia-te com teu irmão, volta e faz a tua oferta. Óbvio que nós não temos altar de bronze, essa linguagem de altar é própria do Antigo Testamento, mas nós nos achegamos a Deus em culto, nós nos achegamos a Deus na presença dEle, e então sim, devemos, antes de cultuar ao Senhor, nos acertar com os nossos irmãos, fazer as pazes com ele, porque é isso que significa reconciliação. Você faz as pazes, você traz para perto aquilo que estava longe, você muda a forma do relacionamento. Imagine, nós estamos acompanhando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Estes países hoje são inimigos, eles estão em desavença, eles estão em hostilidade um para com o outro. A reconciliação seria acabar com a hostilidade, acabar com a guerra e aproximar esses dois países em paz. É isso que Deus espera de nós nos nossos conflitos, nos nossos relacionamentos, reconciliação, porque sem ela, Deus não aceita o nosso culto. A Bíblia está cheio de histórias que mostram isso. Lembram lá de Saul? É interessante nos lembrarmos dessa situação registrada em 1 Samuel 15. Deus havia dado uma ordem a Saul, mas ele não cumpriu a ordem de Deus. Deus havia dito que não era para ele trazer nada da guerra. Era para ele eliminar tudo, não trazer nada, nem bois, nem ovelhas, nem nada. Saul volta da guerra e o que ele traz? Bois, ovelhas. E aí chega Samuel e confronta o pecado de Saul. E Saul dá a desculpa esfarrapada, assim como nós damos, né? Saul diz assim, mas eu trouxe essas ovelhas para culto a Deus, para sacrificar a Deus. E sabe o que Samuel fala para ele? Que Deus fala para Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Deus não vai aceitar este sacrifício, esse culto, essa tua oferta, se você não obedecer aquilo que ele já falou claramente e que você deve fazer. Outro exemplo, 1 Pedro 3,7, diz para os maridos, tratai a vossa esposa com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Vejam, se o marido não trata bem a esposa, se ele não cuida dela, se ele está brigado com ela, Deus não ouve as orações, porque Deus quer a nossa obediência. Antes do culto é necessário haver reconciliação, senão Deus não aceita. Não adianta levantar as mãos, fechar os olhos, cantar com todas as forças, dividir vozes, não adianta nada disso. Deus quer que nós saiamos da nossa zona de conforto
e nos reconciliemos com os nossos irmãos. Nós devemos dizer: olha, eu vim aqui me acertar com você porque eu pequei contra você. Eu estou sentindo, eu estou vendo que você está ofendido comigo. Portanto, vamos nos acertar, meu irmão. Eu quero me acertar contigo. Há algo que eu possa fazer para te recompensar pelo que eu fiz. Eu quero pedir perdão pelo meu pecado. Então, quando isso acontece, Deus aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Portanto, a primeira verdade sobre a reconciliação é que ela é imprescindível, indispensável para que haja adoração a Deus, para que Deus receba o teu culto. Portanto, é inadmissível para nós, um cristão, passar anos da sua vida sem se reconciliar com outro, sem falar com outra pessoa. No que depender dele, ele precisa fazer de tudo para restaurar os relacionamentos. Caso contrário, Deus não ouve a oração, Deus não aceita o culto. Segunda verdade sobre a reconciliação, ainda nesses mesmos versos, a reconciliação é um ato de obediência voluntária. O texto nos dá várias ordens aqui. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, te lembrares, deixa perante o altar. Deixa é um imperativo. Vá primeiro é outro imperativo. Reconciliar-te com teu irmão. Voltando, faze a tua oferta. É um imperativo. É um imperativo, é uma ordem para nós. E deve começar em nós, não no outro. Por isso que a reconciliação é um ato de obediência voluntária, que começa em mim. O texto não diz: espere o teu irmão vir até você. Não, o texto diz: vá até ele, procura o teu irmão, se reconcilie com ele. Agora veja, queridos, que muitas vezes nós temos extrema dificuldade em fazer isso. E eu, junto com os irmãos, me coloco nisso. Por conta do nosso orgulho vestido de vergonha. Você tem vergonha de assumir aquilo que fez. Ou orgulho, porque o que aquele irmão vai pensar, o que os outros vão pensar quando eu de fato reconhecer o meu erro, o meu pecado. Às vezes, por ressentimento, por mágoa, nós fechamos o coração e não estamos abertos a ir lá nos reconciliar. Às vezes, por causa da ira, do desejo de vingança, aquilo que Jesus acabou de condenar, isso no nosso coração nos impede de ir lá pedir perdão, de ir lá e reconhecer a nossa falha, de nos acertarmos com o nosso irmão. Às vezes nós ficamos parados igual duas crianças brigadas. Já viram essa cena? Elas brigam por causa de um brinquedo, e aí uma fica com a cara virada para a outra, e as duas estão morrendo de vontade de voltar a brincar, mas elas não conseguem, porque o orgulho é muito forte. Às vezes nós estamos assim. Mas, queridos, a reconciliação é um ato de obediência. Não é um ato de quando eu quero. Não é um ato de quando eu me sentir bem eu vou lá. Não, é obediência ao Senhor. Obediência, queridos, não se discute. É uma ordem de Deus. Não se discute, não tem negócio com isso. Não tem jeitinho. É uma ordem de Deus. Portanto, começa em nós. Especialmente se você é o culpado da história. Olha como seria mais fácil a nossa vida se nós obedecêssemos a palavra de Deus. Você briga com alguém, em vez de esperar a outra pessoa vir te confrontar pelo teu erro, você vai lá e se reconcilia antes disso acontecer. Olha como seria mais fácil a nossa vida.
Imagine isso aplicado ao teu casamento. Todas as vezes que você pecar contra o teu cônjuge, em vez de ficar 3 dias naquele climão, você acerta rapidamente, abrindo mão do teu orgulho. Imagine isso aplicado ao relacionamento de pais e filhos, onde às vezes há ressentimentos por dias, meses, anos até. Você vai lá e restaura o relacionamento com o teu amado. Imagine isso aplicado aos relacionamentos no trabalho, na escola. Que bênção vai ser! Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Reconciliação é um ato de obediência. Um ato de obediência ao Senhor. Por fim, a terceira verdade sobre a reconciliação bíblica. Verso 25 e 26. Olha só. Quando então isso acontecer, olha o que Jesus diz. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus está nos explicando com essa pequena ilustração é que a reconciliação é um ato urgente e imediato. Não podemos esperar, não podemos protelar, não podemos procrastinar a reconciliação. Se tem algo que precisa ser acertado, é preciso ir acertar. É como se Jesus estivesse dizendo: olha só, o teu cheque especial estourou, querido. Você está no vermelho. Agora vai lá e acerta agora, antes que vire uma bola de neve maior, antes que seja impossível você pagar, antes que você perca os teus bens para pagar essa dívida. Acerta a tua dívida com teu irmão, reconcilia-te com ele. É isso que Jesus está dizendo, é algo urgente. Nós sabemos quando algo é urgente. Os mais antigos aqui vão se lembrar. Você estava assistindo um filme tranquilo na sessão da tarde, do nada aparecia uma música, plantão, panarana, sabia que era uma coisa séria, alguma coisa ruim tinha acontecido. Lembra disso? Nós sabemos quando algo é urgente. Você está vendo o leite subir, ele vai derramar, o que você faz? Oh, querida, o leite vai derramar. É assim? Não, você corre, você desliga o fogo. Teu carro estragou, está lá, você precisa dele. O que você faz? Espera uns 3 meses, anda de ônibus. Você faz isso? Você leva o teu carro imediatamente para o mecânico, você chama um guincho. O celular estragou, o modem estragou, você está sem internet. O que você faz? Vamos deixar para o mês seguinte para arrumar o modem. É assim? Não, né? Você corre, você liga, você reclama, você compra um modem novo. É urgente. Agora, por que quando se trata de resolver conflitos, você e eu demoramos para resolver? Porque quando se trata de questões de relacionamento, nós empurramos com a barriga. Nós sabemos. A reconciliação é algo que deve ser feito de forma urgente, imediata, queridos. Quanto mais tempo, piora a situação. O tempo não resolve. O tempo piora. O tempo esfria ainda mais os relacionamentos. É algo urgente. É preciso fazer com pressa. Como diria a minha mãe, é para ontem, meu filho. É para ontem. Mas nós inventamos algumas desculpas. Eu separo essas desculpas em 2 grupos de desculpas. As primeiras eu chamo de desculpas de fuga. Sabe quais são? Não tenho nada contra ele. Você não consegue olhar na cara da pessoa. Você
cancelou a pessoa nas redes sociais. Você passa do outro lado da rua. Você evita o supermercado que ela vai. Se você sabe que ela vem no culto da manhã, você só vem no culto da noite. Mas você diz, não tenho nada contra ela. Desculpas de fuga. Outra, meu coração está em paz. Óbvio que vai estar em paz. Ele está tranquilo. Tu vai confiar no teu coração enganoso? Certa vez um pastor me contou a história dizendo que recebeu uma mensagem no celular de um casal da igreja, de um dos cônjuges, que dizia assim: graça e paz, pastor, estou me divorciando. Que graça e paz tem nisso? As pessoas tomam decisões assim dizendo, o meu coração está em paz. Que paz enganosa, que paz que vem do maligno, que paz pecaminosa é essa? O teu coração não pode estar em paz com o pecado. Você tem que estar incomodado, triste pelo pecado, quebrantado. É isso que tem que acontecer com o nosso coração. Mas nós inventamos desculpas de fuga, de evasão. Mas também inventamos desculpas de ataque. Sabe quais são elas? Que ele venha, foi ele que falou, agora ele vem até mim. Ou, eu não fiz nada, foi ele que fez. Ele me bateu primeiro, ele me ofendeu primeiro. Desculpas de ataque contra o outro. Mas com essa história, Jesus está dizendo, a reconciliação deve ser imediata, querido. É agora. Não, pare com as desculpas. Se reconcilie com o teu irmão. Agora, fazendo algumas aplicações finais. Pense, querido, que se você tem algo contra alguém, se você pecou contra um irmão, se ele tem algo contra você, confesse o teu pecado. Acerte as contas. Se você pediu emprestado e não pagou, peça perdão e pague. Parcele a dívida, mas pague. Se você disse aquilo que não deveria dizer, da forma como não deveria dizer, vai lá, abre mão do orgulho, reconcilia, faz as pazes com ele. Reconcilie-se agora, faça isso rapidamente. Hoje nós vamos ter Santa Ceia. Reconcilie-se antes de tomar a ceia. Faz isso. Eu vou dar um tempo a você para que você, se tiver que fazer isso, levante-se do seu lugar, chame o teu irmão, vai lá fora, conversa com ele, acerta as contas. Depois vem e toma a ceia. Ah, não deu tempo de tomar agora. Vem à noite e toma a ceia à noite. Mas reconcilie-se com ele. Faça alguma coisa. Não fique esperando. Não fique esperando. Se você foi ofendido, embora aqui o texto seja o caso de tratar do ofensor, mas há outros textos, Mateus capítulo 18, que se o teu irmão pecar contra você, vai até ele também. Agora veja como a Bíblia é. Ela não nos dá escolha. Se você peca, você tem que ir até o teu irmão. Se o teu irmão pecou contra ti, sabe o que você tem que fazer? Ir até ele também e confrontá-lo para acertar as coisas. A Bíblia não nos deixa alternativa. Mas há, queridos, um grande obstáculo para que isso aconteça. O maior de todos os obstáculos, de todas as barreiras, para que a reconciliação aconteça, sabe qual é? O maior obstáculo é a falta do entendimento do Evangelho. Não é o orgulho, não é a vergonha, não é o medo, mas é a falta de entendimento, de conhecimento, de experiência com o Evangelho. Por que eu digo isso? Porque você pode ter orgulho, medo, vergonha, mas se você entender o Evangelho vai te fazer vencer cada barreira dessa.
O problema é, se você não entender o Evangelho, essas barreiras jamais serão quebradas. Jamais. Porque o Evangelho é a palavra da reconciliação. Deus estava se reconciliando com a gente em Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus. E se você está sem Cristo hoje, se você é um descrente, não pense que você é amigo de Deus, pelo contrário. A Bíblia diz que você é inimigo de Deus como nós éramos antes. Mas Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para viver entre nós de forma perfeita, para morrer numa cruz, por conta dos nossos pecados, para ressuscitar ao terceiro dia, para que nós estivéssemos em paz com Ele, em paz com Deus. Agora, se você não entendeu esta mensagem do Evangelho, é impossível experimentar a reconciliação bíblica. Impossível. Você pode até se reconciliar, mas não é a reconciliação bíblica. Você pode até fazer as pazes, mas não é por causa do Evangelho. Portanto, a falta de entendimento do Evangelho é a maior barreira para que haja reconciliação. Você entende o Evangelho? Você entendeu de fato que você, pecador, miserável, sem Deus, inimigo de Deus, mortos nos seus delitos e pecados, você entendeu que você não merece nada de Deus a não ser a ira dele e a justiça. Você entendeu isso? Porque sem você entender isso, você jamais vai entender o amor e a graça dele vindo ao teu encontro, restaurando o relacionamento contigo, sem você ter feito nada. Se você não entender isso, queridos, se você não entendeu a reconciliação vertical com Deus, você jamais vai entender a reconciliação horizontal com o teu irmão que está do teu lado. Essa é a maior barreira, é o maior obstáculo. Por isso nós, crentes, precisamos ouvir o Evangelho, precisamos meditar no Evangelho. É por isso que o Senhor deixou a ceia, para que nós nos lembrássemos daquilo que Ele fez por nós, para que nós nos lembrássemos que a paz com Deus custou o sangue dEle, para que nós nos lembrássemos disso, quando nós estivéssemos em brigas, em contendas, em pecado contra os irmãos, porque diante da nossa dívida com Deus, que foi perdoada e foi paga, nós devemos então, constrangidos por isso, acertarmos as nossas dívidas com os nossos irmãos. A igreja deve ser, queridos, um exemplo de reconciliação para o mundo. A igreja deve resplandecer reconciliação. Nós, crentes, devemos expressar na nossa vida reconciliação. Nas nossas famílias, exemplo de reconciliação. O mundo não sabe o que é isso. O descrente não sabe o que é isso. Mas nós sabemos porque nós fomos alvo dessa reconciliação. E nós recebemos o ministério da reconciliação. Portanto, queridos, se reconciliem. Se você tem pecado contra alguém, se você sabe que alguém está ofendido por conta do que você fez, por conta do que você falou, então vai lá. Pela fé no Cristo, morto e ressurreto, pela fé no Evangelho, vai lá e obedeça a Deus. Ele te chama a se reconciliar com o teu irmão. Mas eu quero finalizar com uma palavra para você que é descrente. Eu sou grato a Deus porque você está aqui nesta manhã. Porque Deus te deu a oportunidade de ouvir sobre reconciliação. Talvez você esteja colhendo os frutos amargos do pecado, com relacionamentos totalmente sofríveis, brigas, discórdia, separação,
contendas, xingamentos, gritarias. E eu quero dizer para você que há esperança de restauração se você entender a reconciliação com Deus. O que mais você precisa é da paz com Deus, é do relacionamento com Deus. Se o relacionamento com Deus não estiver em paz, não estiver correto, todos os outros relacionamentos estarão afetados, queridos. Portanto, se você não pertence a Cristo, se você nos visita nesta manhã, se você está ouvindo esta palavra, o meu chamado para você não é outro senão o chamado da Escritura. Se arrependa dos teus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, para que você seja reconciliado hoje com Deus, para que hoje você esteja em paz com Deus, para que a partir do momento em que você entender, receber esta paz de Deus, você consiga se reconciliar com aqueles que estão ao seu redor. Esse é o chamado de Deus para você. Se esse é o teu caso, eu te convido a se entregar a Jesus hoje. Vamos orar, encerrando assim a nossa palavra. Eu quero dar a você um tempo para que você examine o seu coração. Há um pecado contra alguém, eu preciso procurar alguém. Nós vamos participar da ceia agora. Reconcilia-te com o teu irmão antes de participar. Reconcilia-te. Se ele não estiver aqui, faça um propósito no coração. Eu vou me reconciliar com ele. Eu vou fazer isso essa semana. Eu vou até ele. Então tome a ceia. Mas se você não estiver disposto a se reconciliar, se você não estiver disposto a abrir mão do orgulho, se você não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, querido, não tome a ceia, porque ela vai ser juízo contra você. Vamos orar. Ó Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Ela nos encoraja, ela nos exorta, ela nos anima a, de fato, obedecer o Senhor. Nesse aspecto da reconciliação, temos tanto a aprender, ó Deus, temos tanto a crescer. Eu peço por mim e pelos meus irmãos, haja em nossas vidas com Teu Espírito, para que haja no nosso meio harmonia, paz, unidade, ó Deus, no meio da nossa igreja, da nossa família, e usa-nos, ó Deus, como instrumentos de reconciliação. É a nossa oração nesta manhã, e agora que vamos participar da ceia do Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que trabalhe os nossos corações e que nos abençoe nesse tempo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os oficiais que vão participar desse momento a virem à frente. Enquanto eles vêm, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro aos Coríntios 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Apenas até aqui. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo pão que representa o seu corpo e pelo fruto da videira que representa o seu sangue. Agradecendo por tamanho sacrifício de Jesus por nós. Eu quero pedir que o pastor Valdenberg faça essa oração para a gente. E depois nós serviremos a ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por meio de Jesus, te agradecemos tua palavra, te agradecemos este momento, te agradecemos pelos irmãos que o teu Espírito trouxe aqui, te agradecemos pela lembrança do Senhor e o envolvimento de Cristo Jesus por nós na cruz. Tudo que Ele fez, nós reconhecemos e te somos imensamente agradecidos. E agora, Senhor querido, após o Teu Espírito nos auxiliar neste autoexame e a disposição que o Senhor colocou em nosso coração de acertos, pedimos que o Senhor nos dê força e coragem para levar adiante aquilo que o Teu Espírito propôs para nós. E agora, Deus, aceita a nossa gratidão por participar destes elementos e o que o Senhor fez na cruz por nós. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Somos membros do corpo de Cristo e isso nos traz alegria e também privilégios, mas também responsabilidades. Obrigado por isso, Deus. Aceite nossa participação e que estes elementos animem a nossa fé. Amém. E desenvolva em nós esse desejo de cumprir o que o Senhor espera de nós. Amém. Renovamos nossa aliança contigo com base em tua palavra, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 A ceia do Senhor é uma ordenança para todo aquele que foi batizado numa igreja evangélica, crê no Senhor Jesus, está em paz, em comunhão com Deus e com a igreja. Portanto, se você é membro dessa igreja, da nossa igreja ou de outra igreja evangélica, você está convidado a participar conosco. Vou pedir que os irmãos que forem participar, coloquem-se em pé para receberem, em seguida sentem-se e esperem para que participemos juntos. Pastor Valdenberg, o senhor me ajuda a distribuir. Obrigado, Carlos.
Deus abençoe Carlos. Todos receberam? Alguém foi esquecido? Vamos colocar em pé, queridos, para participarmos juntos, celebrando a Cristo, nosso Salvador. Comamos juntos. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Age em nós, Senhor. Age em nós. Age em nós. Pai. Da mesma forma que fizemos com o pão, agora faremos também com o cálice, que é o fruto da videira. Você vai receber, vai proceder da mesma forma. Obrigado, pastor. Por favor.
Todos receberam? Vamos nos colocar em pé para participarmos juntos. O cálice representa o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Vamos tomar juntos, queridos. Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Bendito seja o teu nome por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós te louvamos e te exaltamos por esse momento. Sim, Deus, renova a nossa fé. Sim, fortalece a nossa vida. Sim, vivifica as nossas almas, ó Deus. É a nossa oração com muita gratidão no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero chamar aqui a Silvana. Ela tem um aviso à igreja. Após o aviso, nós iremos orar, encerrando o nosso culto, e o coral vai fazer o pós-mensagem, pós-lúdio. Bom dia, irmãos. Quando os irmãos saírem, eu gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha aqui fora. Nós tentamos colocar todas as famílias da igreja num tipo de memorial. Hoje é o primeiro dia, a aula inaugural da Escola Bíblica Dominical. Gostaria que os irmãos ficassem, mas sabemos que muitos irmãos às vezes não podem ficar. Mas, independente se vão ficar ou não, eu gostaria que passassem e dessem uma olhadinha. A gente tentou colocar todas as famílias e a gente lançou um desafio, porque o assunto hoje será culto doméstico, a importância de se reunir em família. Então, nós temos ali 5 sugestões para 5 dias, se você puder fazer na sua casa, do momento de oração, um momento de leitura bíblica e 2 perguntas para se responder em família. Então, vocês vão ver o rostinho de vocês. Desculpem quem a gente não conseguiu foto, porque tem muita gente que não tem foto ali. E se você não está ali, eu estou olhando para o rostinho de cada um aqui, eu acredito que todo mundo está lá, mesmo que sem foto. E gostaria de pedir para vocês que ficassem atentos às pessoas que só tem a casinha dela ali, vocês vão ver, só tem uma pessoa, porque muitos dos nossos queridos moram sozinhos, como a querida dona Joana. E se você puder convidar alguém que você vê lá para compartilhar esse momento com a pessoa, vai ser muito bom. Aí você vê quem é e entra em contato, tá bom? Mas não deixe de passar ali. Muito obrigada. Esse trabalho deles ficou muito caprichado. Então, além de valorizar, prestigiar, vamos fazer, realmente dar uma olhada. Dia 19 de março vai ser o nosso primeiro encontro de casais aqui na igreja, tá? Neste ano. E nós fizemos um cartãozinho para ser usado para convidar outros casais, tá? Então, nós queremos que esse ministério da reconciliação, a graça, o amor de Jesus, alcance não somente os casais da nossa igreja, mas também casais de fora, tá bem? Então, pegue um cartãozinho com a nossa equipe, que pode ser eu e a minha esposa, Carol e Nicola, Nascimento e Márcia, ou Alain e a Renata, né? Então, vamos trazer pessoas para conhecer do amor do Senhor Jesus, da graça do Senhor Jesus, que restaura e alimenta os casamentos, tá bem? Deus o abençoe. Colocar em pé para fazer a oração final. Eu vou, com muita alegria, pedir ao seu Manuel, que está conosco hoje, para fazer essa oração. Vou trazer o microfone até ele. Depois de mais de 2 anos, né, seu Manuel? De volta à comunhão dos santos. Que bênção. Senhor nosso Deus, Tu bem conheces a nossa alegria por voltarmos à Tua casa, para tomarmos a ceia, para encontrarmos os nossos irmãos e para ouvirmos a mensagem que foi própria para a nossa vida. Pedimos que Tu nos abençoe, nos guarde, nos proteja e faça realmente nós
cada vez mais estarmos prontos a te servir, com as nossas dificuldades, as nossas doenças, mas que em tudo nós possamos realmente glorificar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nele nós pedimos, em nome dele nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todo este povo aqui, ó Deus, e com todo o teu povo reunido em toda a terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, queridos.